Na aula de hoje, nós veremos as gerações de computadores eletrônicos. Como nós vimos numa aula anterior, os computadores, a história da computação é dividida em 4 períodos. O período pré-mecânico, antes de 3100, o período mecânico, entre 3100 a.C. e o final do século XIX, o período eletromecânico, que foi no final do século XIX até a década de 1940, e o período eletrônico, que é da década de 1940 para cá. Então, o período das gerações de computadores eletrônicos é dividido em 4 gerações. A primeira geração foi a geração das válvulas termiônicas. A válvula termiônica utiliza um princípio chamado princípio do efeito termiônico, que foi descoberto por Frederick Gautier em 1873 e por Thomas Edison em 1880, isto é, no século retrasado, no século XIX. Como é o princípio da válvula termiônica? Né? Então, uma válvula termiônica, ela tem uma fotinha de uma válvula termiônica aí à esquerda e um gráficozinho, um diagrama no meio do slide. Né? Então, como funciona? Você tem uma corrente elétrica passando aquela na primeira bateriazinha da esquerda. A bateria de baixo, onde está escrito, onde tem o número 0 embaixo, né, ela está desligada. Então a corrente elétrica está circulando só naquela primeira bateria, primeira fonte ali. Quando eu ligo aquela fonte de baixo, ela promove uma carga positiva no anodo, ali dentro daquele círculo à direita, e isso faz com que os elétrons saltem, né, do catodo, que é aquela parte que parece um triângulo, né, na parte esquerda do diagrama, eles saltem do catodo para o anodo. Então a corrente elétrica agora, ao invés de ela circular nesse circuitinho da esquerda, vai circular em todo o circuito. Então você colocando um amperímetro, que é um aparelho que mede a corrente elétrica, ele simbolizado pela letra A, ele está medindo a corrente elétrica que está passando ali por ele. Se a bateria está desligada, não tem corrente elétrica ali. Se a bateria está ligada, os elétrons estão fazendo esse salto e agora estão circulando estão passando pelo amperímetro. Então você diz que se não tem elétrons circulando ali, essa válvula está armazenando o algarismo 0. Se tem elétrons circulando, ela está armazenando o algarismo 1. Então para formarmos um byte, por exemplo, utilizava-se 8 válvulas. O primeiro computador a utilizar válvulas foi o ABC, Atanasoff Berry Computer, criado por um matemático americano, John Vincent Atanasoff, por um aluno dele que fazia engenharia elétrica lá na faculdade de Iowa. Então eles criaram esse computadorzinho, o primeiro computador utilizando válvulas, por isso ele é chamado de pai dos computadores. Como nós vimos na aula anterior, o Babbage é chamado de avô dos computadores. E o Atanasoff é o pai dos computadores, porque o primeiro computador totalmente eletrônico foi criado por ele. Em 1943, na Segunda Guerra Mundial, o Tommy Frost cria o Colossus Mark I e Mark II, 2 computadores, né, que foram construídos vários colossos da Segunda Guerra Mundial. O objetivo deles era decifrar as mensagens criptografadas pelo exército, pelas forças armadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Eles, como vimos na aula passada, eles inicialmente utilizavam a máquina Enigma, que o Alan Turing criou a The Bomb, para decifrar as mensagens da Enigma, e agora essas máquinas novas são bem mais desenvolvidas do que as máquinas Enigma, então o Tommy Frost, utilizando válvulas, ele cria o Colossus para decifrar as mensagens dessas máquinas. O mais interessante é que quando a guerra acabou, todos eles foram destruídos. E ninguém no mundo sabia da utilização deles. Somente 30 anos depois, a Inglaterra divulgou que havia utilizado esses computadores durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, um físico inglês utiliza
um computador eletrônico todo feito a válvulas, né, com apenas uma parte de memória utilizando relés eletromecânicos. Em 1946, fica pronto o ENIAC, que foi um computador criado na Universidade da Pensilvânia por Malcolm Eckert. A programação era toda feita por chaves e fios. Você ia fazer um programa, por exemplo, calcular a raiz quadrada de um número. Então você colocava lá um monte de fios para ligar os várias partes do computador para aquela programação. O computador tinha memória só para armazenar valores, não tinha memória para armazenar programas. Agora eu quero calcular seno e cosseno. Tirava aqueles fios todos, botava outros fios. E isso dava muito trabalho. Nessa foto nós vemos os homens que programavam e duas mulheres. As mulheres eram as programadoras. Quem fazia toda a programação do computador, assim como consertava, trocando válvulas que queimavam, e elas queimavam muito, eram 6 mulheres. Então, era muito trabalhoso isso de você colocar um monte de fio, depois tira fio, colocar outros fios. Então, foi criado um grupo, a Universidade da Pensilvânia criou um grupo chamado EDVAC, né, que é um grupo com o objetivo de criar um computador chamado computador automático de variáveis discretas, quer dizer, variáveis simples, né, eletrônicas. E esse grupo então começou a estudar como fazer um computador onde o programa ficasse armazenado também. Esse grupo foi formado então pelo Malcolm Eckert, que foram os caras que criaram o ENIAC, e mais 3 cientistas, né? O Goldstein, o Burke e o von Neumann, que era um matemático. O von Neumann, que era o relator do grupo. Então o von Neumann, como ele estava na viagem de trem, indo de uma cidade a outra, ele então durante a viagem ele escreve todo o funcionamento, como é que seria esse computador. Então o relatório dele, como ele era o relator, é um relatório de todo o trabalho daquele grupo. Ele pega esse material que ele escreveu à mão, na caneta, no trem, ele manda para o Goldstein, que era o líder do grupo. O Goldstein pede uma funcionária dele lá para passar isso para a máquina de escrever. Ele tira dezenas de cópias, distribui para várias universidades americanas, da Inglaterra, de outros lugares, e ele coloca lá o nome do von Neumann. Então o trabalho do grupo acabou saindo como a arquitetura de von Neumann, era conhecida mundialmente. Mais de, talvez uns 99% dos computadores hoje, atualmente, utilizam a arquitetura de von Neumann, um percentual muito elevado, mas tinha sido realmente criado por esse grupo de trabalho. Como é que é essa arquitetura de von Neumann? Vamos ver aqui esse desenho. Você tem uma CPU, a CPU, todos já ouviram falar, né? Chama-se Unidade Central de Processamento. Ela é composta por uma unidade de controle que controla todo o computador. Nesse diagraminha são aquelas setinhas vermelhas, uma unidade de controle controlando todas as demais partes do computador, e uma unidade de aritmética e lógica. A unidade de aritmética faz as contas. Todas as contas a serem feitas são realizadas pela parte da unidade aritmética. E a parte lógica faz as comparações. Por exemplo, eu quero ter a nota de um aluno, eu quero saber se o aluno está aprovado, vai para a recuperação. Eu faço um teste. Se a nota é maior ou igual a 6, aprovado. Menor do que 6, recuperação. Isso quem faz é a unidade lógica do computador. E essa unidade aritmética e lógica ela tem algumas memórias que são chamadas registradores, onde ficam armazenados os valores, né, que a unidade vai trabalhar. Externamente à CPU, nós temos as outras partes do computador. Memória principal, onde ficam armazenados os programas, os dados que o computador vai precisar, não estão na memória ainda, ele vai buscar na memória principal. E tem a memória secundária, que é onde a gente salva nossos programas, onde eu salvo minhas fotos, vídeos, programas, né, que são os HDs, CDs, SSDs, pendrive, que todos conhecem. Isso são memória secundária. Temos ainda lá embaixo entrada e saída. Entrada, teclado, mouse, saída, monitor, impressora. Tá? Então, aquelas setinhas, eu falei, as vermelhinhas são o controle, a CPU controlando o computador. Dados são as informações que estão trafegando. Eu mando salvar um arquivo no HD. São os dados, aquele arquivo indo para o HD.
endereço. A CPU vai dizer aonde aquele arquivo vai ser armazenado, em que posição do HD vai ser armazenado o arquivo, aquela foto que eu mandei, por exemplo. Então, a partir desse estudo, em 47, ainda na Universidade de Pensilvânia, o Malcolm Eckert e o von Neumann, eles constroem então o EDVAC, que foi o primeiro computador com programação armazenada. Então agora, ao invés de ficar trocando fio, o programa também fica armazenado no computador. Em 49, na Inglaterra, como eu falei, né, o Goldstein distribuiu aquele material para todo mundo, né, várias universidades do mundo afora, e o Wilkes, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele constrói então o EDSAC, que é um computador utilizando todo o estudo daquele grupo que no final acabou recebendo o nome de arquitetura de von Neumann. Ainda em 49, a Universidade de Manchester, na Inglaterra, cria o Mark I. Tá? Ele é bem importante porque ele permitia o armazenamento de vetores. Então, vetores são aquelas matrizes de uma única linha, né? Então, o computador agora consegue trabalhar com variáveis dentro de vetores. Em 51, uma empresa inglesa chamada Ferrante, né? Ela cria o Mark I. O Mark I foi o primeiro computador vendido. Até esse momento, os computadores todos pertenciam a universidades, ao centro de pesquisa. Nenhum tinha sido vendido, né? Quem fabricava uma unidade só. A partir de agora, a Ferrante faz várias unidades do Mark I e vende pelo mundo afora. Ainda em 1951, o Malcolm Eckert, eles haviam saído da Universidade de Pensilvânia, foram para outra empresa, onde criaram o Univac 1, o primeiro computador vendido comercialmente nos Estados Unidos. Na ocasião se dizia que era o primeiro computador do mundo vendido, mas não. O primeiro computador havia sido o Mark I da Ferrante. Esse foi o primeiro vendido nos Estados Unidos. Ele fez um mês. Enquanto o Ferrante foi comercializado em fevereiro de 51, o Univac foi comercializado em março, no mês seguinte. Em 52, a IBM lança o computador para vender também, o 701, foi vendido 19 unidades. A diferença do IBM 701 para o Univac, para o Ferrante, que o Ferrante e o Univac eram computadores comerciais. Isto é, quem comprava? Bancos, empresas, Receita Federal dos países. E o 701 não, ele era um computador para uso científico. Isto é, faculdades de engenharia, faculdades de tecnologia, empresas de tecnologia de modo geral. A primeira geração de computadores acaba em 54, 55, quando vai começar a segunda geração de computadores, que utiliza transistores. O transistor ele é feito de um semicondutor. O primeiro semicondutor utilizado foi o Germânium, em 1947, por Shockley, Bardeen e Brattain, que ganharam o Prêmio Nobel de Física em 56. Eles trabalhavam no laboratório de Bell na ocasião. Então, nessas três fotos, três imagens que a gente vê no slide, à esquerda temos uma fotografia com vários transistores diferentes, ao meio temos um diagrama de um transistor. O transistor tem três polos, né, chamados de base, coletor e emissor. Uma corrente elétrica ela passaria do coletor para o emissor se ela for incentivada, digamos assim, por uma corrente na base. Então, se você não tem corrente na base, não está passando corrente elétrica para o transistor. Se você tem uma corrente na base, está passando corrente elétrica no transistor. Então, assim como na válvula, você coloca ali um amperímetrozinho ali na saída, no emissor do transistor, para ver se está passando corrente ou não. Não está passando corrente, armazena o 0. Está passando corrente, armazena o algarismo 1. Então, se quiser também criar um byte, você utilizaria 8 transistores. Né? Mas o transistor de germânio ele queimava a 75 graus aproximadamente. Então eles queimavam muito fácil, muito rapidamente esquentavam e queimavam. Então, em 1954, 7 anos depois, o Talimbal, um físico norte-americano, cria um transistor feito com silício, um outro semicondutor. Também nos laboratórios de Bell, cuja temperatura máxima era o dobro, 150 graus Celsius. Os primeiros computadores totalmente transistorizados lançados no mundo foi o 608 da IBM e o Cadet da Harwell. O laboratório Bell
havia lançado um pouquinho antes o Tradic, assim como a Universidade de Manchester também lançou um computador. E eles disseram que eram computadores totalmente transistorizados, mas não eram, porque eles tinham uma parte deles funcionava ainda a válvula. Então, realmente, os primeiros computadores totalmente transistorizados foram o 608 e o Cadete da Harwell. Esses computadores da IBM e da Harwell, o Cadete, né, eles não foram comercializados, eram só das empresas. Em 57, então, a NCR lança o computador para uso comercial, para ser vendido para uso comercial, e a Philco lança o computador totalmente transistorizado para uso científico. E ainda em 57 é inventado o celular, tá, pelo engenheiro russo Leonid Ivanovich Kuprianovich, mas parou por aí, né? Não teve um avanço aí no celular nessa época. Realmente o celular acabou sendo divulgado em larga escala, né, com o Motorola Dynatec 16 anos depois. Foi considerado o primeiro celular do mundo, considerado o Motorola. Repare na foto que ele tem um tamanho bem grande, né? Por que estamos falando de celular, essa é a história da computação, né? Porque hoje em dia, celulares, internet, tudo mais, comunicação, televisão, está intimamente ligada à computação. Então, em 59, o computador é lançado, a IBM lança o 1401, foi o computador de mais sucesso no mundo dessa geração de computadores de transistores. Então, nós temos aí uma foto do 1401 e uma foto de um caminhão carregando o computador com a propaganda no lado do computador. Em 60 surge o primeiro supercomputador. Numa aula mais para frente nós geramos com mais detalhes os supercomputadores, que é um computador extremamente rápido, veloz, com muitas CPUs dentro dele. Em 61, o primeiro computador brasileiro. Como tudo no Brasil, Zezinho, né? Assim como nós tivemos Zico, Pelé, Garrincha, né? O primeiro computador tinha um apelido. Zezinho foi construído por 4 alunos do ITA. O ITA e o IME, né, são as duas faculdades de engenharia mais conhecidas do Brasil, né? O IME é a faculdade de engenharia que pertence ao Exército, aqui no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, e o ITA pertence à Aeronáutica, que fica em São José dos Campos. Inclusive a Embraer surgiu em São José dos Campos por conta da existência do ITA. Então, 4 alunos do ITA constroem o Zezinho como um trabalho de final de curso. Em 63, surge o primeiro mouse, tá? Na Universidade de Stanford. Depois, em 68, a Telefunken alemã lança um outro mouse. A Xerox, em 71, lança um mouse com bolinha. Falaremos desse mouse com bolinha mais na frente. Em 99, a Microsoft lança um mouse sem bolinha, só com uma luzinha embaixo, né? Chama de mouse ótico. Em 1964, a IBM lança uma perfuradora de cartões chamada IBM 029. Os programas, então, eram escritos todos utilizando os cartões perfurados. Aqui nós temos uma réplica de um cartão perfurado. Ele tem um dentinho aqui, ó. Na hora de você colocar cada linha de programa utilizava um cartão desse. E você tinha que você poder juntar todos os cartões e não errar a direção deles. Então, você colocava os cartões perfurados, os cartões virgens na perfuradora e ia escrevendo o seu programa aqui. Meus primeiros programas que eu escrevi na minha vida, né, foi quando eu tirei a faculdade, eu utilizava essa perfuradora IBM 029. Então, as segundas gerações de transistores, ela foi até 1964. Em 1964 surgem os primeiros computadores utilizando circuitos integrados. O que é um circuito integrado? É um dispositivo eletrônico, né, que tem vários transistores, né, dentro dele, né? Tem outros elementos, mas o mais importante são os transistores. Então, surgiu lá em 58 e aqui, a partir desse período aqui, começa a surgir os primeiros computadores totalmente transistorizados. Ao invés de utilizar um transistor, né,
Os transistores, nem válvula, nem transistor, eram circuitos integrados. Tá? Eles foram, tinha sido um conceito criado por um britânico, né, em 1952, e o Jack Bilb da Texas constrói então em 58 o primeiro circuito integrado, ganha o prêmio Nobel por causa disso, e o Robert Noyce também constrói circuito integrado na Fairchild, uma empresa americana. Então, olhando aquela tabelinha ali embaixo, dependendo da quantidade de transistores, é uma família diferente, vamos dizer assim. Então, os primeiros tinham integração pequena, de cada circuito integrado tinha de 1 até no máximo 10 transistores. Então é chamada de integração em baixa escala, isso vai aumentando. Né? Hoje são milhões de transistores de um circuito integrado. Então em 64 e 66 surgiram os computadores de mais sucesso durante essa terceira geração. Tá? Foi o 360 da IBM, eu cheguei a fazer alguns programas pela faculdade, e o B2500 da Bollocks. Em 65, o inglês Eric Arthur Johnson cria a primeira tela touchscreen para ser usada no controle de tráfego aéreo nos aeroportos ingleses. Em 68, Robert Noyce havia saído da Fairchild e cria a Intel, que todos conhecemos até hoje. Né? Ele, junto com o Gordon Moore, criou a Intel em 68. O primeiro circuito integrado da Intel foi o 3100 com a memória tipo RAM. Falando sobre memória na próxima aula. Em 69 surge a primeira rede de computadores do mundo, a ARPANET, criada pelo Departamento de Defesa americano para ligar algumas universidades americanas, particularmente na costa oeste dos Estados Unidos. Depois ela foi expandida, né, por outras universidades e ela deixou de existir em 1990 quando surgiu a internet. Ainda em 69 é criada a AMD. Ainda em 69 é criada a AMD, né, que é a maior concorrente da Intel na fabricação de circuitos integrados. Em 72, o Patinho Feio. Muita gente considera o Patinho Feio o primeiro computador do Brasil, porque ele, até hoje existe a documentação dele. Né? O Zezinho tinha sido a Neckerneid o primeiro, e depois que os alunos que terminaram a faculdade, não se tem mais notícia de documentação, não deixou de existir o computador. Enquanto o Zezinho não. Então, muita gente considera o Patinho Feio como o primeiro computador brasileiro. A Marinha Brasileira, ela queria equipar alguns navios com computadores, e ela então abre uma concorrência para isso. A Unicamp, a Universidade de Campinas, ela então faz um projeto para concorrer nessa concorrência e chama esse projeto de Cisne Branco, em uma homenagem a um dos navios da Marinha Brasileira, o navio Escola. E aí a USP, então, de brincadeira, pensou, já que o da Unicamp o Patinho é o Cisne Branco, eu vou chamar o meu computador de Patinho Feio. E venceu a concorrência. Com o desenvolvimento de circuitos integrados, né, cada novo circuito integrado tinha mais transistores. E chegou a um ponto que passou a ter mais de 100 transistores. Isso chamado de circuitos integrados com alta integração. Então vamos retornar lá na válvula. Né? Uma CPU ela era formada por muitas válvulas. Na segunda geração, as CPUs eram formadas por muitos transistores. No período já por circuito integrado, para você construir uma CPU, você precisava de vários circuitos integrados. Agora, você vai conseguir criar uma CPU com todos os transistores dela dentro de um único circuito integrado. Então, você não tem mais vários circuitos integrados. Por isso, essa capacidade de colocar mais de 100 transistores permite isso, e isso deu advento, então, a uma quarta geração de computadores. O primeiro circuito integrado dessa quarta geração foi o 1103 da Intel, que não foi vendido, que era uma memória RAM. Como falaremos da memória RAM na próxima aula. Em 71, ainda na Intel, é lançado o 4004, foi o primeiro computador, toda a CPU dentro de um único circuito integrado. Esse é o que nós vimos na foto aí, era um circuito integrado de 4 bits,
todas as transferências de dados de um lugar para outro dentro do computador eram de 4 em 4 bits, por isso chamando de computador de 4 bits. Ele era 15 vezes mais rápido que o ENIAC, aquele computador que nós falamos lá do Malcolm Yankee lá atrás. Em 72, a Intel lança o 8008, agora é um processador de 8 bits de dado e uma palavra que ele transferia, né, informações já de 16 bits cada vez que fazia uma transferência de dados, de informações. Muito utilizado em calculadora, caixa registradora, terminais de computador. Em 73 surge a rede Ethernet, que é a que nós usamos hoje, na sala de aula, no campus, nas nossas residências, são redes Ethernet. Elas utilizam um conectorzinho chamado RJ45, que tem a foto ali da direita, né? É o conector e o local onde ele encaixa no computador. Então, nossas redes hoje, elas utilizam, os computadores podem estar ligados na rede através de cabo ou através do Wi-Fi. Em 73, a Xerox lança o primeiro computador com interface gráfica. O interface gráfica nós usamos até hoje. O Android é uma interface gráfica, o Windows é uma interface gráfica, o iOS da Apple é uma interface gráfica. A minha interface gráfica foi desse computador da Xerox chamado Alto. Ele utilizava mouse também. Mas a Xerox, a diretoria da Xerox, não viu interesse em vender esse computador. Não achou que isso fosse vendável, um computador utilizando interface gráfica, né? Em 1974 é criada a Cobra, primeira fábrica de computadores brasileira. Ela fica aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, e ela foi criada pelo governo federal com funcionários do SERPRO, que é um serviço de processamento de dados do governo, com professores da PUC, professores da USP, que haviam criado o Patinho Feio, né? E a Marinha Brasileira também participou, e o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, juntamente com a Ferrantes, que é aquela fábrica inglesa que lançou o Mark I. O primeiro computador da Cobra foi o Cobra 700, baseado no Ferrantes 700. Em 74, a Intel lança o 8080, um computador de 8 bits ainda, né, com palavra 16 bits, ele transmitia informações de 16 bits cada vez, e que fez muito sucesso. Em 75, utilizando o 8080, uma empresa chamada MITS, que ficava no estado do Novo México, nos Estados Unidos, lança o Altair. Era um computador vendido por peças. Havia uma revista americana chamada Eletrônica Popular e as peças do Altair iam no kit. Você comprava, cada número que você comprava da revista vinha uma parte do computador e depois você montava o computador. Então, para essa ocasião, o Bill Gates e o Paul Allen leiam reportagens sobre a criação desse computadorzinho, né, pessoal, vão até Albuquerque e oferecem para a MITS então criarem uma linguagem de programação BASIC para o Altair. E assim surge a Microsoft. A partir desse momento surge a Microsoft, que hoje é uma das maiores empresas do mundo. Ela foi a maior empresa do mundo em 2019, hoje é terceira, hoje 2023, ela é a terceira maior do mundo, atrás apenas da Apple e da Google. Hoje ela não está mais em Albuquerque, ela já está na cidade de Redmond, no estado de Washington. O estado de Washington não tem nada a ver com a cidade de Washington. O estado de Washington fica na costa oeste e Washington fica perto da costa leste. Em 75 é lançado o MOS Technology 6502, que foi um segundo integrado, que foi usado depois no Apple I e no Apple II. Em 75, a Tandem lança o Tandem 16, que foi o primeiro computador non-stop. Isto é, um computador que não pode parar, não pode parar por nada. Tá? Então, tem duas CPUs que trabalham simultaneamente. Se uma enguiça, a outra assume o trabalho dela. Um exemplo de computador non-stop é um computador que fica numa UTI controlando os sinais vitais de uma pessoa que esteja na UTI. Não pode parar o computador, né? Então são duas CPUs funcionando simultaneamente. Se uma falhar, a outra assume o controle do sistema. Hoje a Tandem é uma parte da
HP Enterprise. Em 76, a Zilog lança dois circuitos integrados muito utilizados, também muito famosos, foi o Z80 e o Z80A. Ainda em 76, a Apple lança então o Apple I. Todo mundo conhece o Steve Jobs, né? Mas quem inventou o Apple I, assim como o Apple II, foi um amigo dele chamado Steve Wozniak. Os dois então, junto com o Ronald Wayne, um outro amigo deles, criam a Apple em 76. O Apple I foi criado pelo Wozniak. O Steve Jobs não manja nada de eletrônica, nem de informática. A especialidade dele, né, ele é falecido, era ideias, era o cara das ideias. Então ele teve muitas criações, muitos dispositivos foram criados, ele teve a ideia da criação e os engenheiros produziram a partir disso. Então o Apple I foi desenvolvido pelo Steve Wozniak e foram vendidos 200 unidades. Né? É uma coisa interessante que ele vendia, o preço era $666,66, porque o Wozniak gostava desse número, então resolveu vender por esse valor. Recentemente, 9 anos atrás, um exemplar desses computadores vendido por quase $1 milhão, muito mais caro, né, para museu. Em 77, a Apple lança o Apple II, que foi um dos computadores de maior sucesso da Apple. Aí em 77, uma outra empresa chamada Tandy, ela tinha uma rede de lojas chamada Radio Shack. Assim como a gente conhece várias redes de lojas, né, loja americana, Magazine Luiza, Renner, C&A, a Radio Shack era uma rede de lojas de produto eletrônico. Chegou a ter aqui no Brasil algumas unidades. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ficava no Rio Sul, tinha uma filial da Radio Shack. Então a Tandy, ela tinha 3.000 lojas nos Estados Unidos e ela lança esse primeiro computadorzinho chamado TRS-80 modelo 1. Eles pensaram o seguinte: ninguém vai querer comprar um computador pessoal. Então vou fazer um para cada loja. Se ninguém usar, os próprios funcionários da loja podem usar para fazer o controle de estoque, fazer algumas tarefas administrativas da loja. Mas não. Em 4 anos foram vendidos 2.000 computadores. Em 79, a Tandy lança o TRS-80 modelo 2, que é um computador um pouco maior, mais para uso empresarial. Em 80, ela lança o TRS-80 modelo 3, e custava de $700 a $2.500. A variação de preços dependia da configuração. Né? Com $700, era um computador que usava os programas que ficavam armazenados em fitas cassete. Tá? Alguns de vocês talvez conheçam uma fita cassete, né? Muito usada antigamente para ouvir música, né? Em carro, né? Ou em casa, né? Mas também era usada em alguns computadores para armazenar programas e arquivos. E esse era o caso do modelo 3 da Radio Shack. Você podia comprar o computador, ele viria só com o monitor e o teclado e um gravadorzinho de fita cassete para você gravar os programas, gravar e ler programas. Então, o TRS-80 modelo 3, assim como os computadores, você podia utilizar a fita cassete, como eu mostrei, ou então uma unidade de disquete. Reparem-se nessa fotografia, você tem o teclado, o monitor e 2 unidades à direita, são as unidades de disquete. Essa aqui é a unidade de disquete. Você vem com o disquete, coloca aqui, ó. Temos aqui um disquete, tira da capinha, coloca aqui e fecha essa portinha aqui. Então aqui você pode armazenar arquivos, programas, fotos, imagens. Né? Não dá para armazenar vídeo. Né? Esse disquete aqui, ele é os primeiros disquetes tinham de capacidade de 360 KB. Isto é, não dá para uma fotografia hoje no celular. Fotografia hoje no celular você gasta 3 milhões de bytes, 3 megabytes. Precisaria de 10 disquetes para armazenar uma única foto. Né? Então esse computador tinha 2 unidades de disquete, por isso a variação de preço de $700 até $2.500. Posteriormente, os computadores passaram a vir com unidades de disquete menores, como essa aqui, ó. Você colocava o disco aqui, apertava e já encaixava.
Para tirar, ao invés de levantar aquela portinholazinha, você apertava aqui. Esse disquete, ele é de 1.400.000 bytes, 1,4 megabytes, cerca de 5, 6 vezes mais do que aquele do disquete, mas ainda assim não cabe uma foto. Em 1980, a Cobra, então, desenvolve o primeiro computador, desenvolve e vende, né, o primeiro computador totalmente nacional, projetado, desenvolvido e construído aqui. Em 1982, uma empresa de São Paulo chamada Prológica lança o CP500, que foi um computador totalmente compatível com aquele modelo 3 da RadioShack, né? O meu primeiro computador foi um CP500. Tá? Ele também era lá, como você repara, que ele até se assemelha ao modelo 3, né? Ele tem um teclado, um monitor e 2 unidades de disquete. Você podia comprar só o computador sem disquetes, né? Então vinha com o gravador cassete, para você armazenar os programas em fitas cassete, ou você comprava com 1 ou 2 unidades de disquete, e o preço variava também, assim como o modelo 3, né? Ele variava também em função do que vinha no seu computador. Até esse momento, a IBM, um grande fabricante de computadores, não tinha entrado no mercado de pequenos computadores. Ela fabricava só computadores de grande porte. Então, nesse momento, ela via nesse mercado uma boa ideia para entrar no mercado e resolve então construir seu primeiro computador pessoal, que é o IBM PC. Atualmente a IBM não fabrica mais computadores pessoais, né? Ela vendeu o parque dela de computadores pessoais para a Lenovo. Então, na época ela também ainda não comercializava computadores pessoais, ela resolve lançar o computador pessoal, que é chamado de IBM PC. Ela, diferentemente da Apple, ela cria um computador que ela libera a tecnologia. Todo mundo pode fazer um computador igual ao da IBM. Então, por exemplo, nas salas de aula, né, que nós temos, nos escritórios, nas empresas, a maioria dos computadores são IBM. Na verdade, não são fabricados pela IBM, são fabricados por outras empresas, mas utilizando a tecnologia da IBM, diferentemente da Apple. A Apple não permite que ninguém copie a tecnologia dela. Tá? Isso fez com que a IBM certamente crescesse, o computador tipo IBM, digamos assim, né, crescesse a produção grande, que qualquer um pode fabricar, é mais fácil de vender, de construir. Então, por isso que ele dominou o mercado, os computadores tipo IBM, digamos assim. Né? Mas a IBM pensava o seguinte: eu ganho dinheiro com o hardware. Nesse momento, o Bill Gates e o Paul Allen, que é o da Microsoft, resolvem ver nessa criação, eles sabem que a IBM vai criar um computador, e eles veem aí uma oportunidade de negócio. Eles vão na IBM e se oferecem para produzir o sistema operacional. E a IBM pensa que o que ela ganharia, né, o que daria mais dinheiro seria a construção do hardware. Software não dava dinheiro para a IBM, o que dava dinheiro é a construção do hardware. Então ela concorda que a Microsoft produza o software para ela. Tá? E a gente viu na história que na verdade não foi isso que aconteceu. Quem realmente cresceu mais foi a Microsoft, porque o software se tornou muito mais valioso do que o hardware. Em 83, a Compaq ela lança o primeiro computador portátil do mundo. Na verdade, portátil não tem muita coisa, né? Pode ver pela foto que é uma coisa bem grande, né? Mas o teclado fechava, encaixava ali onde fica o monitor e ele vinha numa sacola. Você podia carregar a sacola e, inclusive, guardar embaixo do banco de avião quando você viajasse de avião com esse computador portátil. Fez muito sucesso. Em 83, a Apple lança o Lisa. Lembra que eu falei do computador Xerox, o Alto da Xerox? O Steve Jobs vai na Xerox, conhece o Alto e tem a ideia, então, de construir um computador utilizando as ideias da Xerox, que foi a interface gráfica, né, e o mouse. Então, o primeiro computador com interface gráfica e mouse vendido, o Alto não foi vendido, foi o Lisa
A Microsoft utilizava uma CPU Motorola. Em 83, uma empresa japonesa chamada ASCII Corporation, ela lança o MSX. Ela também, assim como a IBM, ela libera a tecnologia. Então, muitos fabricantes pelo mundo afora fabricam computadores, era um computador pequeno, barato, né? Não vinha com monitor, se ligava a uma televisão comum, e fez muito sucesso. No Brasil, inclusive, tivemos o Expert, fabricado pela Gradiente, que era um computador MSX. Em 84, a Apple lança o Macintosh, que fez muito sucesso, também já utilizando a tela gráfica e mouse. Em 1990, a Microdigital Eletrônica brasileira lança o primeiro laptop brasileiro, First. Em 91, Tim Berners-Lee cria a internet. Com isso, a ARPANET deixa de existir, né? E tudo que nós conhecemos de internet, todos os anos de internet, foram criados em 91 por Tim Berners-Lee. Em 93, o primeiro tablet, feito pela AT&T, uma empresa americana, mas não fez sucesso. Ele durou um ano e pouco, ele foi descontinuado, porque era muito caro, $2.000, e muito grande, né? Uma tela monocromática, não tinha muita aplicação, não durou muito não. Em 94, o primeiro smartphone chamado Simon Personal Communicator da IBM. Também não fez o menor sucesso, ele custava $1.000, não muito era o preço, a gente tem smartphones muito mais caros que isso, $900 é R$4.500 mais ou menos, R$4.600. Tem smartphones 3 vezes mais caro que isso, mas ele pesava meio quilo, muito grande, não cabia no bolso da calça, e a bateria durava 1h30. E tinha muito pouco aplicativo, então não durou 1 ano e meio, a IBM descontinuou. Em 96, a Palm lança o Palm Pilot, um assistente pessoal. Ele não era ligado à internet, não era um celular, mas era um computadorzinho muito interessante. Eu cheguei a ter um desses, né? Vários aplicativos, ele tinha calculadora, bloco de notas, você podia até escrever no bloco de notas usando aqui uma canetinha, né, que se escrevia em cima da tela, com a tela touchscreen. Tinha agenda telefônica, agenda de contatos, muito interessante, muito legal, mas não era celular ainda, né? Versões posteriores passaram a ter serem celulares também, os seus celulares. Em 97 surge a rede sem fio, Wi-Fi, que todos nós usamos até hoje. E em 98 a Apple lança o iMac. Depois do Macintosh, o Steve Jobs saiu da Apple durante um tempo, ele volta um pouco antes de criar, então ele cria o iMac, que foi um computador que fez muito sucesso, era tudo colorido, com os computadores até naquela época era preto ou branco, né? E esse agora tinha várias cores, azul, laranja, verde, né? E fez muito sucesso, e ele iniciou toda a nomenclatura começando com a letra I, né? Então iMac, depois iPad, iPod, iPhone. Então em 2001 é lançado o iPod. Então foi um sucesso também, que era um tocador de música, né? Até essa época, se quisesse ouvir música na rua, você carregava um trambolho com um disquete dentro, com CDs dentro, e você tinha que ficar trocando o CD a partir do iPod, com músicas gravadas dentro de uma memória, né? Você podia sair pela rua e ouvir muitas músicas sem precisar ficar trocando o disco. Foi muito sucesso. Em 2005 é lançado o Arduino, um computadorzinho bem pequeno, utilizado para projetos, né? Projetos diversos, só que você não programa nele, você programa no computador e transfere o programa para dentro dele. E um computadorzinho bem barato. Em 2007 a Amazon revoluciona o mercado editorial, lançando o Kindle, um livro totalmente digital. A partir daqui, você não precisa mais ter livro em papel. Você pode comprar um livro digital. E isso revolucionou tanto o mercado editorial, a partir dos livros digitais, de modo geral, né, que hoje em dia muitas empresas, muitas livrarias, muitas lojas de livros, né, acabaram fechando as portas por falta de clientes, falta de livro para vender. Em 2007, a Apple lança o iPhone. O primeiro iPhone lançado em 2007, e curiosamente ele não tinha teclado, né? Porque você usa os dedos para teclar e você tecla direto na tela.
E o Steve Ballmer, que era um amigo do Bill Gates, do Paul Allen, ele foi, na época ele era o presidente da Microsoft, né? Ele critica o iPhone, diz, isso aí não tem teclado, esse negócio não vai funcionar, ninguém vai querer comprar. O máximo que ele vai ser é uma máquina de fazer e-mail não muito boa. Completamente errada, como outros casos na história que as pessoas falaram coisas que não tinha nada a ver. Foi o mesmo caso que o Steve Ballmer. Em 2008, o Steve Jobs lança na reunião anual da Microsoft o primeiro Ultrabook, que é um computador que tem a menor quantidade de coisas possíveis, né? Não tem mecânico, não tem HD, mas o HD não é SSD, e fino. Ele tira o Ultrabook de dentro, que chama de MacBook Air, né, o nome desse Ultrabook, de dentro de um envelope, de tão fininho que ele era. Em 2010, a Apple lança então o iPad, que é um misto de livro digital com um computador, né? Você pode ter inúmeros aplicativos ali. Em 2012 é lançado o Raspberry Pi, um computadorzinho, lembra o Arduino, mas tem uma diferença que ele é um computador, você faz programa diretamente nele, né? E tem uma variação agora em 2023 que vai de 150 a 700 reais os preços, dependendo da configuração do Raspberry. Em 2022, a IBM lança o Z15, que ainda é hoje, né, o maior computador grande porte do mundo, né, que é um chama de mainframe, que é o Z16. Utilizado para inteligência artificial, então você pode utilizar um banco, pode utilizar para minimizar riscos de fraude em cartão. E a nossa história das gerações de computadores eletrônicos termina aqui então. Até a próxima aula.